E aí, mina, beleza? É nós nessas carnes aí. Para, isso não tem a menor graça. Pois é, gente, os eventos que aconteceram nessa semana aí me inspiraram a resolver fazer uma aula diferente hoje. Pois é, ao contrário do que eu costumo fazer, que são aulas sobre eventos, né? A gente focar ali em fenômenos de curta duração, fazendo relação com as conjunturas ali. Hoje a gente vai estudar um negócio um pouco diferente, tá? A gente vai analisar um fenômeno aí de média e de longa duração, né, que é o processo de coisificação da mulher dentro da sociedade ocidental. Né? Então a gente vai dar uma olhada em como é que se construiu essa imagem de mulher que a gente tem hoje. Pois é, então vamos começar aí citando Simone de Beauvoir, né, que inclusive foi um ponto de discussão muito grande aí do Enem do ano passado, onde caiu ali um texto da Simone de Beauvoir, e acabou sendo o tema da redação também, né? Onde, num trecho ali do livro dela, O Segundo Sexo, ela diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, tá? Então, vamos começar com essa discussão da Simone de Beauvoir, para a gente entender aí o que é essa ideia da construção da imagem dentro do Ocidente. Então, primeiro vamos pegar os conceitos dela, tá? Bom, primeiro, quando ela fala assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ela não está falando de uma questão biológica, tá? Ela deixa muito clara a ideia de que acontece o quê? Vamos separar ali algumas ideias para conceituar. Primeiro, a gente fala de macho e fêmea do gênero humano, que é uma questão puramente biológica, né? E do outro lado, a gente vai falar de homem e mulher, que são papéis sociais, tá? Como assim, papéis sociais? Você não reage às relações ao seu entorno de uma forma espontânea. Você aprendeu a reagir de uma determinada forma, né? Isso fica muito marcado quando a gente, por exemplo, vai observar culturas que se construíram de uma forma paralela à nossa e que vão sofrer uma influência posterior. Se você aí curte cultura japonesa, né, mangá, anime, já deve ter reparado algumas coisas muito estranhas, né? Por exemplo, você está ali vendo ali um anime, um mangá, onde aparece um personagem que de repente é tomado numa fúria. E qual que é a reação dele? Ele arregala os olhos. Aqui no Ocidente a reação ia ser diferente, né? Se alguém te irrita, você fecha o cengo, né? Estreita os olhos diante dele. E lá, não, você arregala. Outra coisa, por exemplo, né? Nessa cultura é muito comum, você vai lá e você vê o personagem, de repente ele é tomado de espanto e o que ele faz? Bota a língua para fora. É meio bizarro pra gente, né? Mas dentro desses grupos a reação é essa, né? Até a sua forma de rir, né, tem a ver com uma construção cultural. Então, volta lá para Simone, né? O ser mulher, né, e o ser homem são construções sociais. Ou seja, a gente aprende o que é o papel de ser homem, o que é o papel de ser mulher, né? Você deve estar lembrando aí, enquanto estou falando isso aqui, de algumas falas que você deve ter ouvido quando era criança, né? Se você pertence ao gênero masculino, como eu, você deve ter ouvido em alguns momentos coisas do tipo: que é isso, rapaz? Você é homem? Comporte-se como tal, né? Se você é uma moça aí, você deve ter ouvido assim coisas do gênero: não é assim que uma mocinha se senta, né? Se comporte direito, né? Tenha postura. Essa ideia de postura masculina ou feminina é o que a Simone de Beauvoir vai descrever lá, e ela vai lançar toda uma proposta de uma superação dessas condições sociais. Mas como é que a gente chegou a isso? Como é que a gente encontrou essa mulher no século XXI, né? Mesmo depois de passado todo o desenvolvimento do movimento feminista, né? Ainda numa postura de submissão, de retraimento, de uma condição inferiorizada, que inclusive é o título do livro de Simone de Beauvoir, né? O Segundo Sexo, né? Por que o segundo sexo? Porque obviamente existe um
primeiro sexo, né? Não que ela estivesse falando que essas posições aí são assim e acabou. Não, justamente o contrário. Porque dentro da sociedade onde a gente vive, se constrói isso. Como eu disse, isso é um fenômeno de longa duração. Então vamos buscar as raízes disso aí lá na origem da humanidade, ainda lá na pré-história, tá? Ao que a gente sabe, e a gente não sabe muito sobre a pré-história, mas ao que a gente sabe, lá na origem o ser humano deveria viver em sociedades matriarcais. E isso por quê? Né? Possivelmente por uma relação com a imagem da mulher ligado a um aparato mágico. Por quê? Cara, a gente demorou muito tempo para descobrir que relação sexual e reprodução tinha alguma coisa a ver. Tá? A gente não consegue reconhecer pelo cheiro a mudança dos ciclos da mulher, reconhecer lá o período fértil da mulher. Então, assim, a sensação de prazer do sexo foi a solução biológica para que a gente fizesse sexo regularmente e assim, em algum momento, né, as mulheres engravidassem. Então, tudo isso era visto meio como uma relação mágica. Então, enquanto a gente ainda estava lá no Paleolítico, a mulher era praticamente um ser endeusado, né, porque era aquilo que garantia a sobrevivência do grupo, era aquilo que mantinha o bando existindo ainda, né? Então, a gente vai encontrar assim, de amuletos entre as populações pré-históricas uma série de coisas chamadas de Vênus paleolíticas, né? Eram pequenas esculturas feitas de pedra, de osso, de argila, né? Que representavam uma mulher sempre de uma forma assim ligada à fertilidade. Então muitas vezes elas estavam grávidas e às vezes até exageradamente grávidas. Nesse primeiro momento da história da humanidade, qual que era a nossa relação com a mulher? A mulher era um ser divino, era um ser do qual se dependia a sobrevivência da sociedade. A partir do Neolítico, a gente começou a encarar isso de uma forma diferente. Por quê? Quando veio a Revolução do Neolítico, o que passou a ser importante? Não mais a mulher, mas passou a ser importante a terra. Por quê? A partir do Neolítico a gente começou a produzir o próprio alimento e a gente produzia esse alimento na terra. Nesse momento, a situação de homens e mulheres vai mudar. Por quê? Proteger a terra era importante. E por questões biológicas, o macho da nossa espécie, vamos falar assim para ficar mais fácil quando estiver falando de homem, né? Um macho da nossa espécie era aquele que protegia a terra. Justamente por isso, esse passou a ser mais importante. Então, a terra era o elemento fundamental. A gente começou a entender, então, que a terra ela poderia ser propriedade. A partir do momento que a gente passou a entender que a terra era propriedade, essa propriedade passou a ser um elemento muito importante para a nossa sociedade. O que vai acabar atingindo a questão da hereditariedade. Ou seja, tudo aquilo que eu construí no transcorrer do tempo que eu estou vivo, né, não pode morrer junto comigo. Tem que deixar um legado, tem que dar uma continuação para a minha existência através de outros elementos que virão depois de mim. Onde eu vou encontrar esses outros elementos? Na minha descendência. Minha descendência. Olha que ideia muito louca, então, né? A descendência me pertence, então eu tenho que garantir que essa descendência seja minha. A mulher aí ela vai tomar uma nova figura. A partir de então ela passa a ser a reprodutora e a mantenedora da continuidade da posse, não da espécie. Não é mais o bando, mas a propriedade. Não demorou muito para a gente começar a se preocupar em ter certeza da descendência. Aí que começou a surgir a ideia da importância da virgindade feminina. Por quê? Bom, num período onde não existe exame de DNA, exame de sangue ou qualquer coisa que comprove que aquele filho pertence a uma determinada linhagem, vem de um determinado pai, né? Como é que você sabe, além da cara da criança, quem que é o pai dela? Bom, o caminho vai ser o quê? Garantir que a primeira relação sexual dessa moça, né,
garanta a descendência, garanta a sobrevivência da propriedade e de preferência para um filho homem, né, que vai ser o cara que vai se apropriar das posses, é o cara que protege os bens. Percebe então que a figura da mulher, no transcorrer do tempo, e isso muito brevemente, né, começou a estar relacionado com o quê? Mulher e propriedade passam a ser quase que sinônimos. Ou seja, começou a construir na mulher uma figura coisificada. Justamente por essa ideia de que, olha, ela tem que casar virgem para ter o primeiro filho do dono da terra, para quem a terra vai ficar posteriormente, né? A mulher passou a ter importância meramente pela reprodução e para a reprodução para a manutenção de bens. Olha que troço louco, né? Nessa ideia, essa mulher ela deveria casar muito cedo, ou seja, logo que ela teve a sua primeira menstruação, já tem a possibilidade de ter filhos, ela se casa. E o homem, ele passou a ter posses para poder passar. Nisso, você vai encontrar em toda a civilização ocidental essa marca, né, desde a antiguidade, de que o homem casa-se maduro e a mulher, quando ela está pronta para ter filho, porque é para isso que ela serve. Olha que negócio pavoroso. Você já parou para pensar no seguinte? Qual que é o feminino da palavra marido? Não existe marida, né? Geralmente você pega feminino de marido, mulher. Mas mulher não é feminino de homem? Por que que marido não tem feminino? Será que essa palavra tem em si uma relação com dominância? Com título de dono, de proprietário? Isso eu não vou me meter a responder, não. Deixa para os estudiosos da língua, eles vão explicar isso melhor. Eis então que, no transcorrer da formação da civilização ocidental, a gente constituiu uma estrutura que a gente chama de patriarcalismo, né? Que vem isso? A estrutura social depende de um patriarca, de um pai, de um homem que acaba guiando toda essa sociedade, que mantém ela sob controle de acordo com as suas necessidades e necessidades que estão ligadas a quê? A questão de valores, né? E não estou falando de valores morais, mas de valores financeiros, de valores econômicos, né? De posses, de propriedades, né? E entre as propriedades você constrói o quê? Você constrói essa figura do feminino. Tá entendendo o que a Simone de Beauvoir quis dizer com homem e mulher são papéis sociais? Que homem e mulher têm funções a serem desenvolvidas dentro da sociedade? Olha que negócio problemático. Ah, Fábio, você está dizendo então que essa estrutura de uma sociedade patriarcal, com uma ideologia machista, então é parte da estrutura da sociedade ocidental e vai se manter assim para sempre? Não, eu só estou tentando te explicar o porquê que é tão complicado você conseguir quebrar isso, né? Porque dentro da sociedade onde vivemos, a gente acaba encontrando essa visão da mulher já pré-estabelecida e a gente acaba aceitando isso como natural. Gente, quando a gente está falando de ser humano, muito pouca coisa é natural, né? Natural é o quê? Natural é comer, natural é dormir, natural é se reproduzir. Como você come, como você dorme e como você se reproduz, é tudo artificial, é tudo construído segundo um parâmetro social, né? Então, toda essa construção levou aqui a uma formatação de uma sociedade onde existem patamares sociais divididos pelo sexo, né? E é a compreensão disso que vai levar a gente a romper com essa ideia. Para pensar no seguinte, quando você vai falar, por exemplo, dos homossexuais, você consegue encontrar claramente uma diferença aí entre a relação que se tem com o homossexual masculino e a relação que se tem com o homossexual feminino. Você pode perceber o seguinte, um homem homossexual geralmente é visto pelo preconceituoso, pelo homofóbico, como um objeto de ódio, né? Um objeto de raiva, né? Enquanto o homossexual feminino, né? Uma mulher homossexual, é visto com uma postura de desprezo, né? E por que para um você está falando de ódio, para outro você está falando de desprezo, né? Porque dentro desse entendimento lá do título do livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, um homem, né, que estaria na posição superior, né,
que deseja ser algo inferior a ele é um ser execrável, né? É um ser que quer ser menos do que o superior, né? Enquanto o homossexual feminino, né, seria visto como um ser tolo, né, que tenta atingir algo que ele jamais atingirá, porque ele não é um homem. Aliás, isso vai aparecer numa série de expressões, né? Por exemplo, quando você vai lá e pega Aristóteles, né, pensador grego importantíssimo, ele vai dizer o seguinte: a mulher é um homem incompleto, por isso ela é incapaz de compreender coisas profundas, como por exemplo o amor. Como assim a mulher é um homem incompleto? Pois já na Grécia Antiga já era entendido nessa situação de que, cara, a mulher, né, é um ser abaixo, é um ser inferior, é o segundo sexo, né, tia Simone, né, é o segundo sexo, aquele que está abaixo, que é inferior, né, portanto esse grupo não pode ocupar os cargos superiores. Na hora que você vai olhar lá para Júlio César, você vai encontrar uma série de críticos que vão olhar para ele e que não vão curtir muito ele. E a principal crítica que se levantava é que César era efeminado. E de forma que ninguém duvidava de que ele se aprazesse no fogo infame da sodomia e do adultério, Cúrio, pai, chamou-lhe em um de seus discursos marido de todas as mulheres, mulher de todos os maridos. Como alguém teve a insolência de lhe dizer que isso não se tornaria mais fácil para uma mulher, querendo referir-se a seu modo efeminado? Esses excertos aqui foram tirados desse livro, A Vida dos 12 Césares, de Suetônio, né, um escritor que viveu ali no comecinho do Império Romano e que vai falar toda essa visão crítica sobre o César, onde ele vai mostrar o quê? O que era a crítica que se fazia? Não que o César saísse com homens ou mulheres, como eu já falei em outro vídeo aqui, mas porque ele era efeminado. Ele tinha trejeitos femininos, ele tinha posturas que não cabiam a um homem, né? Ou seja, se o cara se comporta de uma forma inaceitável, né, ele vai ser considerado efeminado. Pode perceber, né, como a gente acaba relacionando sempre a imagem do feminino com uma coisa depreciativa, né? Lembra que eu falei o vídeo, que esse vídeo aqui eu ia construir justamente por causa dos elementos que tomaram a mídia aí nesses últimos dias lá. Estou me referindo ao caso tenebroso lá do estupro acontecido no Rio de Janeiro, estupro coletivo acontecido no Rio de Janeiro, onde você consegue ver pessoas reagindo àquilo de uma forma muito estranha, né? Esses caras aí têm que ser presos mesmo, porque quando eles forem presos, eles vão virar mulherzinha na cadeia. Olha só, o cara vai virar mulherzinha na cadeia. Quer dizer que mulher e estuprado são sinônimos? Posturas machistas e sociedade patriarcal, portanto, não é uma invenção moderna, não é uma construção atual, é uma estrutura que vem se construindo desde que o Ocidente começou a ser feito, né? E justamente essa estrutura extremamente complexa leva a gente até uma postura que muitas vezes nem se percebe o quão preconceituosa é essa. Sei que o vídeo hoje foi meio pesado, mas a causa levou a tanto. Cara, se você gostou desse vídeo, vai lá embaixo, dá um curtir. Se você não gostou, vai lá embaixo, dá um descurtir. Cara, eu peço mesmo que você faça isso, porque é o primeiro vídeo que eu estou fazendo nesse caminho diferente, né? Não me preocupando com os eventos, mas me preocupando com as estruturas, com as conjunturas que levaram a isso, tá? Essa foi a Projeto Suetônio, eu sou o professor Fábio, e você, meu amigo, você deveria estar pensando muito sério nesse caso.